Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito de papel cortado no Photoshop. Bom, galera, como sempre, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Cara, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. A gente já é quase 55 mil pessoas, então, cara, é muita gente. Eu só tenho a agradecer a vocês e eu tenho certeza que a gente consegue crescer ainda mais, beleza? Além disso, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo que ajuda muito. E agora tem uma novidade aqui no canal, que é a opção de você se tornar membro dele. O que você ganha sendo membro do canal? Você ganha acesso a diversos cursos exclusivos, como por exemplo, agora a gente já tem o curso completo de InDesign para iniciantes, o curso de como fazer um EPUB interativo também no InDesign, então cara, é bem legal. E também o curso de montagem completa aí no Photoshop, cara, se você quer aprender a fazer uma montagem, mexer com luz, com sombra, ver várias referências, estão lá disponíveis. Além disso, se você for membro, você tem direito a um certificado caso você termine o curso aqui da parte de membros, beleza? Basta você ir lá me procurar no Instagram, me mandar o trabalho que você fez com esses cursos e eu te mando um certificado de conclusão do curso, beleza? Então, cara, acaba sendo legal, o preço tá bem baratinho, que é para todo mundo se inscrever mesmo, sabe assim? Eu tô tentando fazer isso, óbvio, que pro canal continuar crescendo, mas também a ideia é ajudar todo mundo aí a poder se certificar e provar, né, que fez aí os cursos do canal. Então, pô, isso é uma coisa que eu acho que é bem legal, vai me ajudar muito e eu espero muito que ajude vocês, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Aqui já no Photoshop, o que a gente vai fazer? Como vocês podem ver, eu tenho aqui duas fotos, tá? Uma de uma textura de papel e uma de uma textura de madeira. A gente não precisaria disso, tá? Eu coloquei aqui só para ficar um pouco mais legal. Além disso, eu peguei aqui essa fonte da Tesla, tá? Tudo isso eu baixei aí de graça, tal, na internet. Então, baixei tudo no Freepik e tal. A fonte eu baixei no da fonte. Então, assim, é bem fácil de encontrar esses recursos e não tem nenhum problema, e você pode fazer com tudo que você tem no seu computador sem nenhum problema, beleza? Então o que eu vou fazer? Cara, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, como você pode ver, a gente tem essa textura de papel e eu escolhi essa fonte. Um detalhe, por que eu escolhi essa fonte? Deixa eu só pegar aqui e escrever de novo um 2022 aqui com qualquer outra fonte para explicar para você. Então, por exemplo, imagina que você fosse recortar um papel no formato desse 2022. Se você recortasse o 0, por exemplo, essa parte do papel ela ficaria solta na vida real, né? Você ia ficar com um 2 certinho, o 0 ia ficar um buracão porque você não consegue prender. Então essa fonte aqui da Tesla eu achei legal porque ela cria uma sensação de realidade, porque se você fosse fazer um 0, essa daqui seria uma opção boa. Então, se utilizar aí uma fonte que pareça um stencil, pode te ajudar na hora de realizar esse efeito aqui do jeitinho que eu vou ensinar para vocês, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer é apertar o Ctrl, vir aqui no 2022 e você pode ver que ao apertar o Ctrl aqui, ó, segurando no T, a gente aparece ali do lado da mãozinha um símbolo para a gente selecionar. Então, se eu segurar o Ctrl e clicar, a gente faz uma seleção exatamente do que tem nessa camada. Então, isso é uma coisa que também é uma dica, sempre que você tiver uma camada que tem algum recorte, se você segurar o Ctrl, ela seleciona exatamente aquela camada. Eu vou apagar essa camada aqui, vou vir aqui no 2022 e vou criar uma máscara no meu papel. Então agora a gente tem o 2022 em forma de papel, beleza? A partir desse momento a gente não precisa mais utilizar essa camada de texto, eu vou deixar ela apagada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui de baixo, tá? Eu dupliquei com o Ctrl J ou com o Command J, caso você esteja no Mac, e você também consegue duplicar camadas clicando com o botão direito e vindo na opção Duplicate Layer, beleza? Então, muito simples aí para você duplicar essa camada. Agora, como você pode ver, a gente tem duas camadas iguais, né? Elas estão aqui as duas com 2022, só que eu quero inverter a máscara. Para isso, só clicar aqui na máscara, Ctrl I, inverter a máscara e agora sim, eu tenho o fundo e tenho essa parte aqui da frente, beleza? O que acontece agora? Eu vou tirar primeiro essa parte aqui de cima, ó, né? Que seria o nosso, na verdade a parte que está embaixo, vou passar ela para cima. Essa parte que seria só a escrita, eu vou deixar ela aqui em pausa por enquanto, beleza? E vou trabalhar somente com essa parte do fundo aqui, né? Essa parte do fundo. No momento que vocês estão vendo aqui essa textura de madeira, a gente já vai tratar dela para ela ficar um pouquinho mais realista, beleza? Vou dar 2 cliques aqui na minha camada e vou abrir as opções de Layer Style, certo?
Por que que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente precisa trabalhar com uma sombra aqui dentro, para parecer que o papel está ali de alguma forma acontecendo alguma coisa. Então, vou usar um ângulo, né, diagonal, certo? 125 graus. Aqui você pode colocar o ângulo na proporção que você quiser. Vou aumentar um pouco a distância para parecer um pouco melhor. E aí vai da gente ir ajustando a nossa sombra, né? Você pode ajustar o tamanho, ajustar a dureza da sua sombra, a distância, se você quer mais ou se você quer menos. O ideal é sempre que, como eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom relembrar, toda vez que a gente for trabalhar com sombra, é sempre bom a gente trabalhar de pouco em pouco, beleza? Então a gente vem aqui, ó, faz uma sombra que seja razoavelmente leve, coloca uma distância que não seja muito grande, que a gente está fazendo essa sombrinha mais aqui e tal. E aí, beleza. Caso você queira adicionar mais uma sombra, você pode só clicar no mais. Se você clicar no mais, já vai aparecer uma segunda opção de sombra. E aí você pode trabalhar mais ainda a sombra. Então, por exemplo, pô, agora eu quero uma sombra mais longa, com uma opacidade um pouco menor e que seja menos dura. Então aí você vai ajustando a sua sombra até que você tenha um efeito realista, beleza? Além disso, você pode também, aqui ó, vou clicar aqui no fundo, vou adicionar uma camada e a gente sempre pode fazer isso daqui na mão, né? Então vou escolher aqui uma cor preta, deixo uma opacidade baixa e aí, cara, você pode vir também aqui, ó, criando a sua sombra manualmente do jeito que você preferir. Vai ajustando o tamanho do pincel, ajusta a opacidade, se você estiver trabalhando com mesa digitalizadora é mais fácil ainda, mas é legal porque aqui você tem um controle um pouco mais orgânico de como pode ser essa sombra, né? Então, sei lá, por exemplo, você fala, pô, aqui não tem sombra, mas desse lado tem bastante sombra porque o papel tá mais levantado. Você vai conseguindo fazer ajustes assim, beleza? Aqui eu acho que a gente já tem um bom efeito, já dá para entender que tá meio sobreposto, tá? Então eu acho que já tá legal. Uma outra coisa aqui, eu acho que essa madeira tá chamando muita atenção. Então eu vou vir aqui, cliquei nela, vou adicionar um efeito de brilho aqui e vou tirar um pouco do brilho para ficar um pouco mais escuro, né? Se fosse só se tivesse realmente cortado, a não ser que tivesse uma luz muito direta aqui, provavelmente a gente não teria esse efeito, esse amarelo da madeira tão forte, tá? Então por isso que a gente está diminuindo aqui um pouquinho. Vamos voltar agora na camada e agora a gente precisa tratar toda essa área aqui, porque se a gente colocou que aqui tem uma sombra vindo daqui para cá, significa que o sol está vindo daqui, então a gente precisa tratar também esse fundo. Vou fazer uma nova camada para ficar mais fácil. Vou vir aqui no meu gradiente, vou escolher a opção radial e vou fazer uma sombra assim. Pode ver aqui que eu fiz a sombra ao contrário, tá? Então vou inverter as cores aqui, certo? Só clicar aqui, do preto para o branco. Vou vir aqui onde eu quero que seja o centro do meu sol e vou puxar mais ou menos na mesma diagonal que a gente fez a sombra, para a gente criar. Aqui a gente tem a luz batendo e, obviamente, se a luz bate aqui, a gente vai ter uma sombra que faz esse efeito, beleza? Feito isso, vou vir aqui na opção de Multiply e beleza, a gente tem agora uma sombra, uma luz que bate aqui e que vem um pouco mais em sombra. Você pode ver a textura. Caso você ache que ficou muito forte, como eu acho, a gente pode vir diminuindo um pouco essa opção. Agora é o seguinte, a gente tem aqui embaixo o nosso 2022. Agora o que eu vou fazer? Como está muito certinho isso daqui, né, esse 2022 que a gente pegou aqui, até pode ser que a gente colocasse ele mais certinho. Mas se isso daqui fosse pedaços de papel, com certeza a gente teria isso de diversas formas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias camadas dessa e vou vir trabalhando uma a uma, sempre apagando aqui a máscara. Então o que eu vou fazer? Vou só pegar um papel aqui, ou pegar um papel não, vou só pegar um pincel aqui e vou apagar a minha camada. Vou aumentar aqui a opacidade, vou vir com o preto e falar, pô, essa aqui eu não quero esses números. Nessa daqui, o 2 já tá na de baixo, né? Então a gente não quer o 2, deixa eu só tirar ela daqui um pouquinho para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, nessa parte aqui eu não quero que tenha nenhum outro número, eu vou deixar só o 0, certo? Na verdade eu vou deixar só o 0 a parte de cima, beleza? Nessa daqui eu vou deixar só o 0 a parte de baixo e eu vou arrumar essas camadas aqui e eu já volto, beleza? Beleza, galera. Agora, como vocês podem ver, a gente tem aqui, né, todas as nossas partes de papel, vamos colocar assim, separadas. Então, ó, tem só o 2, tem só a partinha de cima, só a partinha de baixo, só o outro 2
e só o outro 2. Obviamente que eu peguei aqui, e se vocês viram no vídeo, eu vim apagando toda a parte de cada uma delas. Eu poderia simplesmente ter pego esse 2 e duplicado ele 3 vezes, já que a gente tem 3 vezes o utilizo do 2. Por que eu não fiz isso? Porque a textura, apesar de muito parecida, a gente pode reutilizar ela aqui de alguma forma, beleza? Então, só para não ficar exatamente igual, numa questão de realismo e tal, a gente tenta fazer dessa forma, beleza? Então, vou voltar aqui todas as minhas partes e agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sombra, vou, por exemplo, pegar esse 2, vou colocar ele aqui meio de lado assim, ó, como se a gente só tivesse soltado ele aqui. E vou adicionar sombras. De repente eu posso pegar até a mesma sombra e utilizar ele aqui. É bom que a gente, inclusive, vê os erros do que a gente não apagou aqui, né? Então, beleza. Pode ver que agora, nesse caso, a sombra ficou muito forte, ficou muito fake. Então, não serviu. Vamos lá fazer a sombra na mão. Beleza? Então, vou deixar aqui uma opacidade mais baixa. Posso diminuir um pouco a distância, aumentar um pouco o tamanho. E aí, cara, vai da gente ir ajustando cada uma dessas partes como a gente acha que fique mais legal. Você pode ver que fazer a sombra automaticamente, como ela cria sempre a sombra em tudo, pode parecer um pouco falso, tá? Então, esse 2 eu vou deixar ele assim, dessa forma mesmo, como tá. E as outras partes eu vou fazer a sombra na mão. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui, eu poderia simplesmente ter ele meio torto aqui, vir aqui, pegar uma sombra, vou adicionar uma nova camada, jogar por baixo, e aí vai da gente, cara, ir fazendo isso daqui na mão de um jeito que fique legal. Então, com muita paciência, quanto mais realista você quer que o seu trabalho fique, mais paciência a gente vai ter que ter. Então, ó, vamos diminuir aqui a opacidade, vamos vir só aqui nesse pedacinho, ó, e vou fazer uma sombra só nessa lateralzinha aqui, ó, como se o papel tivesse um pouquinho levantado. A gente tem uma sombra ali, obviamente ficou um pouco forte, você diminui, arruma, gira. Quando você faz cada pedacinho da sombra manualmente, você consegue ter muito mais controle do que você está fazendo naquele momento, tá? Então, ó, foi lá, tá vendo? Esse daqui já tá de um outro jeito. Vou fazer a mesma coisa na parte do zero, vou adicionar uma camada, né? A gente tem aqui a camada e vamos lá botar sombra só onde a gente quer. Nesse caso aqui a gente pode botar sombra só nesse canto aqui, ó. Então, pô, quero uma sombra só nessa lateral, a gente pode vir aqui e fazer uma sombrinha só naquela lateral ali. Ficou muito forte? Te volta e apaga o que a gente acha que ficou ruim. Ah, essa sombra aqui ficou muito forte aqui. Você vai, apaga, ajusta e aí você consegue ter muito controle do que você está fazendo, beleza? Então, gente, eu vou só fazer nos outros 2, já volto para mostrar o resultado final aqui com as sombras. Bom, galera, voltando aqui, como vocês podem ver, agora eu arrumei aqui a parte da sombra, né? A gente pode simplesmente pegar tudo isso daqui, de repente jogar mais para cima, para centralizar e tal. Obviamente que aí a gente precisa arrumar, né, a questão da textura, que ela ficou aqui um pouco para fora. Deixa eu só ajeitar aqui certinho. Beleza, então a gente teria que desvincular aqui todas as camadas, né? E arrumar cada uma delas para que a gente tenha o efeito certinho aqui, né? Na parte que a gente colocou. E um detalhe importante é que você pode ver que agora a parte de cima, né, do 2022 está sem a sombra. Então, a mesma coisa, cara. Tem que vir aqui, a gente pode ou fazer esse efeito na mão, e aí, obviamente, que a gente pode fazer de um jeito muito mais simples, como, por exemplo, essa daqui, a gente pode só chegar e só jogar uma sombra rápida por cima, né, para chegar e dar o efeito que a gente quer. Então, por exemplo, jogando um pouco para tentar chegar um pouco mais próximo do que a gente quer de efeito, tá? Ou a gente pode pegar a mesma multiply, a mesma camada que a gente colocou de sombra, jogar por cima e só pedir para que seja, aplicado em cima o efeito. Então, você pode ver aqui que o 2 ficou exatamente com o mesmo efeito, e aí a gente só ajusta um pouco a opacidade para não ficar tão forte ou tão igual. Então, a ideia basicamente é essa. Beleza?
Bom, galera, então é isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre, cara, já falei, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Se você faz esse efeito aqui de alguma outra forma, comenta aí também. E caso você queira ser membro do canal, você vai ajudar demais e vai aprender muito também, beleza? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.